Em 1987, Goiânia vivenciou a maior tragédia nuclear do Brasil, mudando para sempre a vida de centenas de pessoas e deixando uma marca profunda na memória da cidade. O que parecia ser apenas o descarte de um simples objeto velho e sem valor se transformou em um dos maiores desastres radiológicos da história. Uma cápsula de Césio-137, esquecida em uma clínica abandonada, se tornou porta de entrada para o verdadeiro pesadelo. Oi, eu me chamo Eduarda e sejam bem-vindos a esse vídeo sobre o caso Césio-137. No dia 13 de setembro de 1987, no centro de Goiânia, dois catadores de lixo, Roberto Alves e Wagner Pereira, estavam vasculhando uma clínica abandonada quando, em uma das salas que estava em ruínas, eles se depararam com equipamento antigo jogado no entulho. Pensando que podia valer alguma coisa, eles pegaram esse equipamento e começaram a desmontar. Mas o que eles não sabiam é que aquele aparelho era um equipamento usado em radioterapias, e dentro desse equipamento havia uma cápsula de Césio-137, um material altamente radioativo usado em tratamentos médicos, mas também mortal quando manuseado sem os devidos cuidados. Esse equipamento tinha sido abandonado pelo Instituto Goiano de Radioterapias, que era um instituto privado para tratamento de câncer, mas ele havia sido abandonado e demolido em 85. Após a desmontagem, eles reaproveitaram o que deu e venderam a cápsula com Césio em ferro velho. E foi no ferro velho de seu Devaí Ferreira que ele e mais dois funcionários abriram a cápsula na tentativa de reaproveitar o chumbo. Um sal muito parecido com sal de cozinha, mas no escuro emitia um brilho azulado e bem chamativo. Algumas horas depois, os dois catadores que encontraram a cápsula começaram a sofrer de vômitos frequentes, mas disseram que não passava de uma intoxicação alimentar. Devaí, 3 dias depois de ter comprado a sucata, ao anoitecer, se deparou com um brilho azul saindo da cápsula. Fascinado com o brilho da substância, ele acreditava que aquele pó podia ser valioso. Então, ele decidiu levar para casa para mostrar para sua esposa, Maria Gabriela. Ele também distribuiu para vários familiares, vizinhos e amigos, e alguns até esfregaram sobre a pele como se fosse glitter. No dia 24 de setembro, Ivo Ferreira, irmão de Devaí, levou um pouco de Césio para mostrar para sua filha. Ele espalhou o pó pelo berço de Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos de idade. Ele apagou a luz e mostrou para a menina, que ficou brincando até a hora do jantar. Então, ao tocar no ovo cozido, ela acabou ingerindo o Césio. Todos que entraram em contato com o Césio-137, poucas horas depois, começaram a desenvolver vários sintomas, como náuseas seguidas de tonturas, vômitos e diarreias. Alguns familiares dos contaminados foram inicialmente a drogarias em busca de auxílio, enquanto outros procuraram postos de saúde, mas foram encaminhados para hospitais. Os médicos achavam que se tratava de algum tipo de doença contagiosa e medicaram os pacientes de acordo com os sintomas. Maria Gabriela foi a primeira a desconfiar que aquele pó que emitia uma luz azul era o responsável pelos sintomas que ocorriam em sua família. Ela e o empregado do ferro velho levaram a cápsula de Césio para a vigilância sanitária, que ainda permaneceu durante 2 dias abandonada sobre uma cadeira. Durante a entrevista com os médicos, a Maria relatou que os sintomas só começaram depois que seu marido desmontou aquele aparelho estranho. 15 dias se passaram desde o início da contaminação, até que os médicos começaram a suspeitar de envenenamento por radiação. O físico Walter Mendes Ferreira foi informado dessa situação, então ele pegou emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e foi até o escritório de saúde. Quando ele estava a 80 metros de distância do escritório, o detector começou a agir de uma forma estranha. Ele começou a achar que o aparelho estava com defeito, então ele voltou e trocou por um novo. E quando ele chegou a 80 metros de distância do escritório, aconteceu a mesma coisa com esse novo aparelho. Então ele soube que se tratava de altíssima radiação. E naquele momento ele viu um bombeiro saindo do prédio com um objeto cilíndrico da mão. Walter questionou ele e o bombeiro disse que estava indo jogar esse objeto fora e queria jogá-lo em um rio. Walter o impediu e depois evacuou todo o prédio da vigilância sanitária. Depois disso, ele foi visitar o ferro velho de seu Devaí. Antes mesmo de entrar, detectou radiação por toda parte. Walter avisou as autoridades, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E é claro que a notícia e o pânico se espalharam muito rápido. E em pouco tempo,
todo o Brasil já sabia. Com a ajuda da polícia e outros profissionais, o Walter conseguiu isolar todo o ferro velho, mesmo com muita resistência de seu Devaí. As pessoas que entraram em contato com Césio foram levadas para um estádio olímpico, onde os infectados teriam que ficar. Diversas pessoas foram até lá para fazer exames, mas a maioria recebeu alta após passar por um processo de desintoxicação. Esse processo era basicamente uma lavagem com água e vinagre, só que bem constrangedor porque acontecia nos vestiários do estádio e na maioria das vezes era coletivo e todo mundo tinha que ficar completamente nu. A maioria dos pacientes mais graves eram levados para um hospital militar no Rio de Janeiro. 110 mil pessoas fizeram os testes, e dentre elas, 249 carregavam um nível considerável de radiação, e outras centenas com níveis mais leves eram levadas para abrigos especiais para descontaminação. Lá, eles tinham que trocar de roupa de meia em meia hora e tomar banhos frequentemente com água, vinagre e sabão de coco, além de tomar comprimidos para ajudar na descontaminação interna. Durante o tempo no abrigo, as pessoas não podiam receber visitas e nem a TV eles podiam assistir. Mas, no caso da TV, era porque as autoridades não queriam que eles soubessem do que estava acontecendo lá fora. Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, foi a vítima com a dose mais alta de radiação. Quando uma equipe internacional chegou no hospital para tratá-la, ela estava em um quarto isolado porque os funcionários tinham medo de chegar perto dela. Ela desenvolveu sintomas graves que só progrediam, como inchaço no corpo, perda de cabelo, dano nos rins, pulmões e hemorragias internas. E então, no dia 23 de outubro de 1987, Leide faleceu. Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos e esposa de seu Devaí, também recebeu uma alta dose de radiação. Ela começou a ficar doente cerca de 3 dias após o contato com Césio, desenvolvendo hemorragias internas, principalmente nos membros, nos olhos e no trato digestivo. Seu estado se agravou rapidamente e ela também faleceu no dia 23 de outubro de 1987, no mesmo dia da sua sobrinha Leide. E Jael Batista dos Santos, de 22 anos, empregado de Devaí, foi outra vítima fatal. Ele trabalhou diretamente com Césio para a extração de chumbo, com isso desenvolveu complicações respiratórias e linfáticas. E após 6 dias internado, ele faleceu no dia 27 de outubro de 1987. Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também funcionário do Ferro Velho, sofreu lesão pulmonar, hemorragias internas e problemas cardíacos. Ele faleceu no dia 27 de outubro de 87. Devaí Ferreira, que era o dono do Ferro Velho, sobreviveu à exposição apesar de ter recebido uma dose muito alta de radiação. Ele passou a sofrer vários problemas de saúde, como perda de cabelo e dano em vários órgãos. Depois do acidente, ele se sentiu tão culpado que ele se tornou alcoólatra e posteriormente ele contraiu câncer pela exposição à radiação, morrendo 7 anos depois, em 94. Ivo Ferreira, pai da menina Leide, teve uma baixa contaminação, mas teve depressão depois da morte da filha e passou a fumar cerca de 6 maços de cigarro por dia. E em 2003, ele faleceu por enfisema pulmonar, 16 anos após a morte da sua filha. A tragédia das vítimas foi marcada por uma série de dificuldades pós-morte. Leide recebeu um enterro especial e, devido à alta dose de radiação, ela foi colocada em um caixão de fibra de vidro revestido com chumbo para evitar a propagação da radiação. Apesar dessas precauções, o medo da radiação foi tanto que mais de 2.000 pessoas tentaram impedir o enterro, usando pedras e tijolos para bloquear a rua do cemitério, com medo de que o corpo de Leide envenenasse o bairro. Dias depois do impasse, Leide finalmente foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado erguido por um guindaste. O impacto do acidente se estendeu muito além das vítimas imediatas. Muitas outras pessoas que entraram em contato com a substância também foram afetadas. A Associação das Vítimas do Césio 137
e estima que até 2012, cerca de 104 pessoas morreram devido à exposição à radiação, e mais de 1.600 pessoas foram diretamente afetadas. Enquanto isso, a limpeza da área contaminada se tornou uma operação enorme. O ferro velho, assim como outras casas, foram demolidas. Materiais como brinquedos, fotografias e utensílios domésticos foram considerados material de rejeito. Ao todo, 13.500 quilos de lixo atômico foram colocados em 14 contêineres lacrados e foram enterrados no Parque Estadual Tema Ortegal. Eles permaneceram perigosos para o meio ambiente por 180 anos. Somente no final dos anos 90, Goiânia começou a passar uma imagem menos assustadora, iniciando um processo de recuperação. Grandes empresas começaram a investir e os imóveis começaram a voltar a ser valorizados. E em questão de poucos anos, as casas no centro eram entre 2 ou 3 vezes maior do que na época do acidente. E na virada do milênio, o centro de Goiânia se transformou. O mercado popular foi reinaugurado em 2006 e em 2007 se tornou um ponto turístico no lugar. O acidente com o SASI 137 não foi apenas uma tragédia local, mas um evento que reverberou globalmente. Seu impacto foi tão grande que se tornou tema de vários filmes, documentários e pesquisas acadêmicas ao redor do mundo. Esse desastre revelou falhas profundas nas regulamentações e no monitoramento do uso de materiais radioativos. Isso tanto no país quanto no mundo. Após quase 40 anos, Goiânia finalmente renasceu. A cidade que sofreu um dos maiores desastres radiológicos da história agora vive um novo momento. Mas a memória do acidente persiste. E as lições aprendidas e as vítimas que perderam suas vidas nunca serão esquecidas. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal e curta o vídeo. Até a próxima!